Capítulo 211. As ondas que vêm atrás impulsionam as ondas que vêm a seguir. Você nem sabe quem é Wang Xiaotian? Luz Oculta ficou perplexo. Aos seus olhos, a invasão do pãozinho no vapor era bastante forte. Ele não esperava que ele fizesse uma pergunta tão ignorante. O que é isso? Perguntou Stemed Boom Invasion. Santo da Espada. Você entende? Disse Luz Oculta. Não, respondeu Stemed Boom Invasion. O mais forte dos mestres da lâmina, disse Luz Oculto. Ah, isso parece interessante. Estou animado. Você é o santo da espada? Perguntou a invasão do pãozinho no vapor ao Wang Xiaotian. Não eu. É o Wang Xiaotian. Wang Xiaotian respondeu sem ânimo. Era muito mais fácil mentir para esse novato dos Temed Boom Invasion. Que pena. Eu teria lutado com você se você estivesse aqui, disse Temed Boom Invasion, com ar de superioridade. Sim, sim, disse Wang Xiaotian, resistindo à vontade de dar uma surra. Quem é o lutador mais forte? Semed Boom Invasion já havia ultrapassado Wan Xiaotian e agora perguntava a Consaled Light. Bem, a maioria das pessoas diz que Tan Dao, do time Sem Flores, é o melhor, mas seu personagem lutador, Delilo, não é o mais forte. O mais forte provavelmente é o 3 golpes de Lin Jinjiang, do time Uivo do Vento, disse Luz Oculta. Ah, Sérios Temed Boom Invasion ouviu, coçando a cabeça. Desta vez, havia 2 jogadores e 2 personagens. Um era o jogador mais forte, enquanto o outro era o personagem mais forte, o que o deixou um pouco confuso. Você sabe bastante, Luz Oculta. Disse Ishio. Luz Oculta era um jogador novato, assim como Tang Ho e Stemed Boom Invasion, mas ele conhecia muito sobre Glory. Isso demonstrava, no mínimo, sua paixão e interesse pelo jogo. Foi isso que eu li na internet. Está certo, disse com Salad Light. Basicamente. Mas Lin Jinjiang provavelmente vai se aposentar em breve, disse Yeshil de repente, com um tom de lamento. Era exatamente esse tipo de sentimento que ele estava vivenciando no momento. Sim, depois que esta temporada terminar, ele provavelmente só poderá jogar por mais um ano, no máximo, acrescentou Wang Xiaotian após ouvir o lamento de Yeshil. O Uvo do Vento provavelmente encontrará um jeito de capturar Tangao, disse Yeshil. Atualmente, praticamente todos sabem que Lin Jinjiang vai se aposentar em breve. É provável que a Wenzhou seja explorada. Do ponto de vista comercial, a 100 Blossoms está indo muito melhor, então é bem provável que a 100 Blossoms compre a T-Hits, disse Wang Xiaotian. Além da compra e transferência de jogadores, contas também podem ser negociadas. A quantidade de equipamentos que o personagem possui é negociada entre as duas partes envolvidas. Normalmente, o personagem traz todo o seu equipamento. Um personagem sem nenhum equipamento pode ter alguns pontos de habilidade a mais e um pouco de fama, mas só isso. É verdade, disse Ishio. Vejam como a excelente era esperta. Sem dizer uma palavra, trouxeram Sun Shan e depois fizeram você se aposentar. Se tivessem feito você se aposentar primeiro e depois chamado Sun Shan para ocupar o lugar, o preço dele seria completamente diferente, disse Wen Xiaotian. Sim, disse Ishio. Ah, de qualquer forma, outro oponente forte está prestes a surgir. Lin Jinjiang já não é mais um lutador de elite como antes. Tandao e 3 golpes. Um novo deus. Wang Xiaotian rapidamente voltou ao assunto. Os esportes eram cruéis assim. Assim que sua habilidade começava a declinar, você podia ser substituído a qualquer momento. Nomes antes famosos desapareciam um após o outro e uma nova geração com novos rostos surgia. Sun Qian, Tandao. Essas estrelas em ascensão da nova geração estavam lentamente subindo ao palco como protagonistas. Quando eu voltar, quantas pessoas conhecidas ainda estarão lá? Ishio pensou. Que é este? A árvore fluente de Wan Xiaotian aproximou-se um pouco mais do Lorde Sombrio de Yishio. Ele baixou a voz e disse, eu vejo. Vê o quê? Perguntou Yishio. Quando você voltar para a aliança, você vai montar sua própria equipe, disse Wan Xiaotian. Su Mushen, é claro, virá quando o contrato dela terminar. Aquela irmã ali e até aquele pãozinho no vapor tem um potencial enorme. Eu sei porque você veio jogar no novo servidor. O novo servidor está cheio de oportunidades e talentos. Além do novo servidor, onde mais você encontraria tanto sangue novo? Nos servidores antigos, todas as grandes guildas já teriam encontrado os talentos. Ah, é tudo coincidência. Aquela moça é minha colega na Lan House onde trabalho. Já os Temed Boom, eu sou da Heinele por acaso. Não foi nada intencional, disse Ishio. E aquele que é o Ifan? Você até tirou alguém do cenário profissional. De qual time ele é? Nunca ouvi falar dele, disse Wan Xiaotian. Devi. Pequeno erro.
Caramba, um membro da equipe Champion e eu nunca ouvi falar dele. Esse garoto foi enterrado no esquecimento. Não é à toa que você conseguiu desenterrá-lo. Desenterrá-lo. Você está exagerando demais. Atualmente estou aposentado e trabalho em uma lan house. Que desenterrar? O garoto precisava de ajuda, só isso, disse Ishio sem rodeios. Por enquanto, talvez. Mas quando você voltar, como alguém poderia saber dessas circunstâncias? Com tantos novos jogadores talentosos ao seu lado, não me diga que você não tem planos para eles, disse Wang Xiaotian. Ishio ficou em silêncio. Como ele havia dito, o encontro com Tang Hou e a invasão dos pães a vapor foram mera coincidência. Mas no novo servidor, como disse Wang Xiaotian, encontrar esse tipo de jogador com potencial, alguns por acaso, outros inevitavelmente. O encontro com Tang Hou foi pura coincidência. O encontro com Stem Ed Boon Invasion foi de certa forma inevitável e também de certa forma coincidencial. Já a descoberta de Conceled Light exigiu um pouco mais de iniciativa da parte dele. Como jogador iniciante, a mecânica de Conceled Light estava longe da de Tang Hou e Stem Ed Boon Invasion. No entanto, ele tinha um bom domínio da teoria e possuía certa intuição tática. Se sua mecânica melhorasse, ele também se tornaria um bom jogador. Embora a Luz Oculta e Invasão do Pãozinho no Vapor tivessem se encontrado por coincidência, mesmo que esses dois não tivessem se conhecido, Ishio teria procurado ativamente. Graças a esses guias para idiotas, ele já havia percebido o potencial dessa pessoa. Ishio nunca se sentiu mal em ensinar novos jogadores, mas as pessoas a quem ensinava tinham que querer ser ensinadas e ter vontade de aprender. Dentre as pessoas além de Ishio, Tang Hou demonstrava grande entusiasmo. Ela não apenas queria aprender, como também queria superá-lo. Se a Mad Boom Invasion já estava seguindo seu próprio caminho, Ishio estava apenas lhe dando dicas básicas. Depois, ele desenvolveria seu próprio estilo de jogo. Não era preciso falar de Kiao e Fan, já que foi ele quem pediu a Ishio para lhe ensinar. Luz Oculta era capaz de criar ideas tão detalhados sem nenhuma experiência prática. No entanto, ele os escrevia para pessoas que não precisavam deles, e seu talento estava sendo desperdiçado no lugar errado. Na verdade, o motivo pelo qual Ishio o procurava era para lhe dizer isso. Reunir essas pessoas e formar uma equipe. Wang Xiaotian não estava errado. Ishio já havia pensado nisso antes, mas tudo o que fizera era pensar a respeito. Ishio compreendia claramente que tornar isso realidade não seria fácil. Formar uma equipe e se profissionalizar não era simples. Era um estilo de vida. Ishio podia determinar a própria vida, mas não tinha como determinar a vida dos outros. Tornar-se um jogador profissional. Talvez esse fosse o sonho de muitos jogadores de Glory. Mas e quanto a eles? O principal motivo para Tang Hou entrar no jogo era competir com Ishio. Seu interesse em Glory ainda estava se desenvolvendo. Ela chegou a recusar um convite de uma equipe campeã como a equipe Team Yip. O que Ishio poderia fazer para convencê-la? Por outro lado, a invasão do Pãozinho no Vapor era mais simples. Ishio não tinha dúvidas de que ele concordaria imediatamente. Mas, por causa disso, ele teria que traçar o caminho para a invasão do Pãozinho no Vapor e assumir total responsabilidade pela vida do Pãozinho no Vapor. Kiao e Fan era membro de uma equipe campeã. O fato da equipe Team Yip ter adicionado Kiao e Fan à equipe significava que eles acreditavam em seu potencial. Kiao e Fan poderia ser ignorado apenas por causa do talento de Gao Wenji. Contanto que ele praticasse, seu nível de habilidade certamente melhoraria. Não havia como ele ser abandonado. Quanto à Luz Oculta, seu espírito investigador certamente seria benéfico se ele se juntasse a uma equipe. Pesquisar o mapa, pesquisar as táticas do oponente e criar táticas para sua própria equipe. No nível profissional, estratégia e tática eram definitivamente um fator crucial para a vitória ou derrota de uma equipe. Vencer o PD não era tão simples quanto qual equipe tinha os melhores equipamentos e mecânicas. Mas Ishii o havia conhecido recentemente e ainda não estava familiarizado com ele. Portanto, querer que Luz Oculta fizesse o que ele desejava era irrealista. A conversa de Wang Xiaotian fez Ishii refletir seriamente sobre essa questão. Trazer uma nova equipe para a aliança seria como se as ondas que vieram de trás impulsionassem as ondas que estão por vir. Capítulo 212 Fazendo as suas próprias coisas. Por que você parou de falar? Por que você parou de falar? Em lugares como Wang Xiaotian, não existia silêncio. Mais tarde, foi tudo que Ishii conseguiu responder. Ele ainda precisava de mais tempo para pensar sobre isso. Ele havia refletido sobre o assunto por pouco tempo antes de Wang Xiaotian o interromper. Formar uma equipe e tudo mais parece um pouco fantasioso na sua situação atual, mas você ainda pode se preparar para isso. Recrute mais alguns jogadores novos e com certeza conseguirá montar uma.
Se você levar aquele pãozinho no vapor, pelo visto, ele é bem fácil de persuadir. Se você disser que haverá pãezinhos no vapor para comer, ele com certeza virá e te seguirá. Subindo a montanha direto para a frigideira, disse Wan Xiaotian. Tem alguém lá na frente, disse Yishiu de repente em voz alta, interrompendo a conversa de Wan Xiaotian. Os dois estavam bem à frente da equipe, falando baixo, então as pessoas atrás deles não conseguiam ouvir o que estavam dizendo. É só uma pessoa. Não há necessidade de fazer tanto alarde por causa dela, disse Wan Xiaotian. Não deveria haver ninguém aqui. Lord Lin de Yishiu ou em volta. Não havia onde se esconder. Mesmo estando longe o suficiente para não conseguirem ver claramente os ideias um do outro, se o jogador à frente fosse de uma guilda grande, seria visto com muita suspeita. Não é verdade. As pessoas vêm aqui de vez em quando, disse com Saled Light. Ah. Yishiu ficou surpreso. Na cadeia de missões A Chegada de Waze, em Kondi City, a sétima parte exige que você procure um moinho de vento abandonado na borda do cânion da linha. Em seguida, você precisa ir até a floresta de Kondi para comparar os veios da madeira. Se alguém veio aqui para concluir esta parte da missão, é possível que esteja indo em direção à floresta de Kondi, vindo do moinho de vento abandonado, disse com Saled Light. Ishio ficou surpreso. Seu apelido, Enciclopédia da Glória, não abrangia missões. A Chegada de Waze. Ishio pode ter feito essa missão há 10 anos, mas agora ele realmente não se lembrava de nada. Essa missão definitivamente não recompensava com pontos de habilidade ou bons equipamentos, o que explicaria por que ele a havia esquecido depois de todos esses anos. O que é isso? Perguntou Stemed Boom em vazão a todos. No momento, havia 4 jogadores profissionais, 2 dos quais eram jogadores de nível Deus, mas nenhum deles tinha a menor ideia sobre essa missão. E se Consaled Light realmente tinha um conhecimento incrível do jogo. Ele até se lembrou de uma missão aleatória como essa e a explicou para todos. Mas quem se importava? Só o Stemed Boom Invasion respondeu com um sim para garantir que o Consaled Light não perdesse o interesse em explicar a missão para todos. Com o lembrete da luz oculta, eles não evitaram o pedestre. De qualquer forma, não havia para onde correr. Essa pessoa pode revelar nosso paradeiro. Se os perseguidores a encontrarem, com certeza vão perguntar se ela nos viu. Wang Xiaotian mostrou seu lado cauteloso. Quando eles perguntarem onde estamos, já teremos partido, disse Yishiu. Mas, sabendo onde estamos agora, eles podem descobrir para onde estamos indo, disse Wang Xiaotian. Nossos destinos serão revelados mais cedo ou mais tarde, disse Yishiu. Ah. Vamos aparecer na TV, disse Yishiu. Você me lembra alguma coisa? Vocês estão indo para o desfiladeiro da linha, então por que estou seguindo vocês? Wang Xiaotian se levantou de um salto. Não faço ideia. Que se dane, que se dane, que se dane. Vou entrar online amanhã à noite. Quando chegar a hora, nos veremos na arena. Usarei minha chuva perturbadora para dar uma lição a vocês, inexperientes, disse Wang Xiaotian. Talvez se houver tempo, disse Yishiu. Que droga. Você tem tempo para explorar masmorras, mas não tem tempo para lutar comigo? Tenho certeza de que você pode ver que estou muito ocupado agora, disse Yishiu. Então, quando tiver tempo, entre em contato comigo, PK. Temos que fazer PK, disse Wan Xiaotian. Ok. Podem jogar, pessoal. Vou sair. Wang Xiaotian acenou para todos e desconectou-se. A equipe continuou avançando por mais alguns passos, quando de repente houve um clarão e Fuin Qi correu de volta para eles. O que você está fazendo? Perguntou Ishio. Quase me esqueci. Esta espada larga que tenho pertence a outra pessoa. Eu disse que a devolveria, então me mande de volta para a cidade, disse Wan Xiaotian. Ishio não disse mais nada e lançou uma série de ataques, matando a árvore fluente. Antes de morrer, Wan Xiaotian disse um adeus e então voou de volta para a cidade para reviver. Luz oculta. Daqui a pouco vamos tentar bater um recorde no desfiladeiro da linha. O que você vai fazer? O nível de habilidade de luz oculta claramente não era bom o suficiente para bater recordes. Ishio confiava que luz oculta lhe entendia que suas habilidades eram muito fracas. Corrigir isso não era algo que Ishio pudesse fazer com apenas algumas palavras. Batendo recordes. Então vou pesquisar como conseguir o recorde mais rápido para esta masmorra, disse Luz Oculta. Boa sorte. Desta vez, seu guia com certeza terá muitos jogadores lendo, disse Yishio. Obrigado, então já vou indo. Consaled Light desconectou-se. Line Canyon, vamos lá. Os 5 jogadores restantes continuaram em direção a Line Canyon. Line Canyon ainda não era a principal área de progressão de nível, então não havia muitos jogadores por lá.
e Ishio guiou os outros 4 jogadores até a entrada da masmorra, evitando os outros jogadores dispersos. A entrada da masmorra estava um pouco mais cheia. Havia jogadores, todos procurando por grupos para se juntar. Esses grupos aleatórios claramente não eram das grandes guildas. Os jogadores estavam todos em uma multidão com balões de fala voando ao redor, tornando ainda mais difícil para eles serem descobertos. E assim, os 5 jogadores entraram na masmorra. Quanto às grandes guildas, seus perseguidores se dirigiam para a floresta de Kondi vindos de diferentes direções. Alguns eram da Terra Desolada e da Vila de Hades, alguns foram devotados por Tandhou na cidade de Kondi, alguns eram elites de áreas aleatórias e alguns não puderam ser categorizados. Havia também os 32 Vingadores, que haviam revivido. No momento, todos estavam reunidos, secando toda a floresta. 32 jogadores eliminados. As grandes guildas já sabiam disso. Se um transeunte qualquer ouvisse isso, ficaria apavorado. Mesmo sabendo o motivo do ocorrido, as grandes guildas não ficaram nada satisfeitas. A força de combate da equipe de Lord Green era claramente muito maior do que eles haviam previsto. A maga de batalha Névoa Suave abriu caminho através do cerco que secava a cidade de Konji. O mestre da lâmina Árvore Fluente não estava em desvantagem ao lutar contra jogadores de nível 33, sendo um jogador de nível 27. Ele conseguia até mesmo enfrentar 3 ou 4 jogadores sozinho. Esses dois eram os pontos centrais. O grupo de 32 jogadores descreveu em detalhes o quão forte e difícil era a Árvore Fluente. Os guardas do lado de fora da cidade também enfatizavam constantemente o quão aterrorizante era a névoa suave. Os dois lados pareciam ter se tornado fãs da Árvore Fluente e da névoa suave, chegando até a discutir qual era mais forte. A Árvore Fluente está apenas no nível 27. Nível 27. Quantos jogadores estavam de guarda do lado de fora da cidade de Kondi? Eu poderia te dar um personagem de nível 40 e você ainda não ousaria ir. Essas duas tropas saíram juntas de Kondi City e, como resultado, discutiram durante toda a viagem. Nos arredores da floresta Kondi, jogadores de 7 guildas diferentes se reuniram. 3 líderes de guilda estavam presentes: Cold Knight, Lomelidink e Shen-Yui. Os outros 4 líderes de guilda estavam atualmente explorando masmorras e treinando para subir de nível rapidamente. O palpite de Ishio não estava nem um pouco errado. As grandes guildas deixaram suas equipes de elite para continuar treinando. Os líderes de guilda estavam mais do que felizes em desempenhar seu papel como membros da equipe de elite de suas guildas. E quanto a estes 3? Hood Knight era um cavaleiro. Como classe tanque, ele não fazia parte da equipe de 5 jogadores que buscava o recorde de masmorra por enquanto, então não precisava se preocupar em subir de nível rapidamente. Lonelidin foi o mais humilhado, pois foi um dos 32 jogadores eliminados. Seu cadáver chegou a ser chutado pelos Temed Boom Invasion. Naquele momento, ele carregava consigo um ódio recém-descoberto e a determinação de se envolver naquela operação. Quanto a Shen Yui, ele foi o organizador original. Seu propósito era muito mais complexo do que ele havia dito a todos os outros. Impedir o progresso da equipe de Lord Grimm e aumentar a vantagem de nível para manter seu poder como detentores dos recordes de masmorra era o que Shen Yui havia dito às outras guildas. As outras guildas se reuniram por um motivo muito específico. Mas Shen Yui guardava outra intenção oculta. Ele não a havia revelado a ninguém e também não podia revelá-la a ninguém. Enquanto as grandes guildas estavam atrasando o Lord Grimm, não estavam também atrasando o próprio desenvolvimento? Quanto à sua excelente dinastia, eles haviam investido muito mais e tinham muito mais mão de obra do que qualquer outra guilda no 10º servidor. E mesmo assim, foram os que enviaram a menor quantidade de tropas. Capítulo 213. Uma partida cujo resultado já é conhecido. É claro que Shen Yui tinha seus próprios motivos pessoais para se opor a Lixiu, motivos esses muito mais fortes do que os de Lomelidink. Lomelidink apenas sentia que havia sido enganado por Lixiu, enquanto Shen Yui sentia que Ikkyu havia mudado completamente sua vida. Mas naquele momento, ele demonstrou razão e não impulso. Isso era algo que Liu Ao fizera entender. Foi ele quem persuadiu Liu Ao a trabalhar em conjunto e expulsar Ikkyu como uma tarefa primordial. Ele considerava Liu Ao uma peça de xadrez. Eles haviam concluído a tarefa de forma impecável, deixando Shen Yui muito feliz. Durante esse período, ele estabeleceu um relacionamento com Liu Ao e até recebeu ajuda dos profissionais em sua jornada pioneira no novo servidor. Liu Ao parecia continuar a ser uma peça fundamental em seu jogo de xadrez. Até que eles reencontraram Ikkyu. Desta vez, suprimir Ikkyu só poderia ser considerado uma tarefa secundária.
No entanto, ambos sentiram que essa tarefa era mais atraente do que a principal anterior e partiram para concluí-la sem hesitar. Sua peça de xadrez avançou animadamente para realizar a tarefa e Shen Yui a seguiu. No entanto, a peça de xadrez foi derrotada miseravelmente. Shen Yui não levou o assunto muito a sério. Afinal, era apenas uma peça de xadrez. Depois, ele também tentou assumir a tarefa, mas também falou. Contudo, ele havia descoberto um novo caminho e, como resultado, procurou imediatamente por sua peça de xadrez, apenas para descobrir que ela já havia se afastado e o deixado, enquanto ele próprio não tinha espaço para se mover. Shenhui finalmente percebeu que a tarefa de expulsar Ikkyu era mais benéfica para sua peça de xadrez do que para ele próprio. Ao que tudo indica, a verdadeira peça de xadrez era Shenhui. Yuao se virou e foi realizar suas próprias tarefas, deixando a tarefa secundária de suprimir Ikkyu para Shen Yui. Se Shen Yui cumprisse a tarefa, Yuao também ficaria satisfeito. E Shen Yui também não tinha como evitar essa tarefa, pois ela já havia se tornado parte de sua função principal, que era ser pioneiro no novo servidor, mas Ikkyu era um grande obstáculo. Shen Yui não tinha escolha nessa situação. A única coisa pela qual ele podia ser grato era por finalmente ter acordado e não continuar priorizando as coisas de forma equivocada. Se essa fosse parte de sua principal tarefa agora, então ele bem que poderia usá-lo. Se Deus da glória de primeira linha não o decepcionou. A vitória esmagadora de um grupo de 32 jogadores, derrotando poucos, deixou Lonelidin furioso. Como resultado, as grandes guildas certamente liberariam uma força ainda maior, certo? O 10º servidor realmente se tornou muito mais complicado por causa da existência de Ikkyu. Shen Yui refletia sobre isso enquanto discutia com Noite Fria e Bebida Solitária o que fazer com Lord Guion. No entanto, os 3 líderes de guilda comandavam apenas suas próprias tropas. Ainda havia jogadores das outras 4 guildas que não se imputavam com eles e procuravam aleatoriamente por qualquer sinal de Lord Guion. Puta merda, eles são idiotas. Será que eles realmente acham que vão ficar esperando a gente matar eles? A Lomelidink não tinha uma boa opinião sobre esses jogadores. Como ninguém os viu no caminho até aqui, podemos deduzir algumas direções para as quais eles podem ter se dirigido, disse Cold Knight. Eles não vão ficar se escondendo sem fazer nada para perder tempo. Eles definitivamente têm um destino final, disse Shen Yui. Conde City, terra desolada ao cemitério de ossos. Se estivessem indo para lá, já teriam sido descobertos há muito tempo. As únicas outras opções são Line Canyon ou a Floresta de Fogo, em um nível mais alto, disse Cold Knight. Eles também podem estar realizando missões nas pequenas aldeias espalhadas ao redor da cidade de Kondi, disse Shen Yui. Podemos enviar pessoas para dar uma olhada, disse Lomelidink. Os 3 discutiram enquanto manobravam suas tropas. Se for Line Canyon, a Cold Knight parou de repente no meio da música. O quê? Perguntaram os outros 2. Acabei de receber uma mensagem. Temos a localização deles, disse Noite Fria, ansiosamente. Uma mensagem de onde? Um jogador que estava indo em direção à Floresta Kondi para fazer uma missão os encontrou no caminho. Pela direção para a qual estavam indo, eles definitivamente estavam indo para o Canyon Line, disse Cold Knight. Line Canyon, eles não pretendem fazer a masmorra, né? Lonely Drink se sentiu deprimido. Se o grupo de Lord Gin continuasse a fazer masmorras, pareceria que as ações da guilda principal tinham sido inúteis. Nada mais poderia piorar a situação. Esses caras não estão planejando bater nenhum recorde de masmorra, né? Noite Fria quase vomitou sangue. Ele estava realmente apavorado com a possibilidade de Lord Grimm e os outros estabelecerem um recorde impossível de ser batido. Que arrogantes! Praguejou Bebida Solitária. Ele estava triste por não terem conseguido encontrar Lord Grimm e os outros, mas ficou furioso quando descobriram seu paradeiro. De qualquer forma, tudo o deixava infeliz. Existem muitas entradas de masmorras no desfiladeiro da linha. Não será fácil impedi-los, disse Shen Yui. À medida que eles entram e saem, com certeza conseguiremos encontrá-los. Primeiro, podemos descobrir suas posições e depois reunir pessoas para fazer a guarda, disse Cold Knight. O que vocês estão esperando? Vamos para Line Canyon. O Lonely Drink foi na frente e os jogadores do Sansaro seguiram, rumo a Line Canyon. Dentro do Line Canyon, Ishio avançou como um vendaval de outono. No entanto, cometeram um erro no início, tornando sua corrida inútil. Como resultado, a equipe teve um desempenho apenas casual. Ao entrarem na masmorra, Tanho lutou bravamente. Ela claramente ainda estava com a mentalidade de lutadora de antes. No entanto, após o primeiro chefe, Tanho gradualmente começou a perder o ânimo e não tinha mais a energia de antes. O mesmo aconteceu na invasão do pãozinho no vapor.
O desempenho das duas jogadoras oscilou entre momentos de grande intensidade e desânimo, culminando em uma postura casual. Ei, ei, vocês dois. Este gritou, animem-se. Pãozinho no vapor, cante uma música para nós. Não. Gritaram Sumo Sheng e Tandro simultaneamente. Vários clientes da Lan House olharam na direção delas. Tandro havia sido provocada e seu ânimo se elevou um pouco. Mas pouco depois seu ânimo diminuiu novamente. O que foi? Saindo de lado, perguntou-lhe Xiu. Sim, disse Tandro. É normal. E Xiu riu. Ele tinha acompanhado toda a trajetória de Tandro nos jogos. Registros de masmorras eram bem entediantes para um jogador novato. Tandro só gostava da sensação de competição. Mas, para ela, como esse tipo de competição se comparava a lutar diretamente contra outros jogadores. Tandro já havia experimentado um pouco de PK na arena, mas hoje era muito diferente. Na arena, os jogadores eram facilmente derrotados por ela e não havia muita sensação de satisfação. Lutar contra a equipe Tiniebe era muito difícil para ela. Ela se esforçou ao máximo, mas não tinha chance de vencer. Ninguém ficaria feliz com isso. Hoje, porém, romper o seco foi difícil e desafiador e só foi possível com 120% de esforço. Essa foi uma vitória muito gratificante. Foi a primeira vez que ela sentiu de verdade a alegria de jogar. Esse tipo de satisfação e felicidade era algo que ela nunca havia experimentado desde que jogara Glory. Seu momento de empolgação durou tanto tempo, mas agora começava a se dissipar. Comparadas àquela época, essas masmorras pareciam monótonas e entediantes. A principal característica do PVP era a sensação de batalha constante. É preciso concentrar-se, observar e tomar decisões rápidas, formulando ou executando uma tática. No que diz respeito ao PvE, era preciso concentração para não cometer erros. Por exemplo, os guias para iniciantes de Concealed Light eram um reflexo fiel da monotonia do PvE. E pior, os melhores recordes e masmorras só podiam ser alcançados com um desempenho perfeito. Depois que você entende a estratégia, todo o resto fica chato. Monstros, chefões, masmorras. É um jogo onde você já sabe o resultado. Ataque os monstros, limpe a masmorra. Depois de saber o resultado de uma partida, o processo para chegar lá nunca será emocionante. Ishio não pretendia fazer com que Tan-Ho se interessasse por PvE, mas apenas usava isso como uma forma de praticar. E mesmo que Tan-Ho estivesse melhorando com esse tipo de prática, ela não conseguia perceber. Capítulo 214 Prática Limitada. As masmorras são relativamente entediantes, disse Ishio a Tan-Ho. Mas se você quiser melhorar, não pode evitar esses exercícios monótonos. Ele não contou nenhuma história emocionante nem deu exemplos de pessoas notáveis para convencê-la. Ishio apenas disse isso. Entendo, respondeu Tandro. Essa resposta estava dentro das expectativas de Ishio. Ele sabia que não precisava explicar mais nada. A velocidade das mãos de Tandro não poderia ter sido alcançada naturalmente. Era definitivamente resultado de muita prática. Por isso, Ishio acreditava que ela já havia praticado esse tipo de golpe antes. Os resultados não vêm com apenas uma ou duas sessões de treino. O importante é a persistência. Embora matar monstros e explorar masmorras sejam tarefas repetitivas, se você levar isso a sério, será de grande ajuda para sua consistência e concentração. No momento, você tem uma velocidade de reação incrível, mas não está usando toda a sua capacidade de microgerenciamento. Para praticar, você pode tentar mirar em um ponto específico ao atacar. Por exemplo, sempre que precisar acertar a cabeça. Ao limitar suas condições de ataque, você pode treinar seu microgerenciamento e seu controle. Chamamos esse tipo de treinamento de prática limitada. Após explicar a teoria, Ishio deu um passo adiante e descreveu um método de prática específico. O treino limitado era algo com que os jogadores profissionais estavam muito familiarizados. Era um método básico de treino. A teoria é que o indivíduo define as suas próprias condições e aumenta gradualmente a dificuldade. Os clubes profissionais chegavam a criar seus próprios conjuntos de exercícios especializados para os jogadores praticarem. Esse tipo de treino simples e direto era o mais detestado e tedioso que os jogadores profissionais tinham que fazer. Era como no futebol e no basquete. Treinar com a bola era sempre mais divertido do que treinar sem ela. Os jogadores de Glory também não gostavam de usar o mouse e o teclado de forma monótona para repetir a mesma ação várias vezes. Mas ninguém poderia argumentar que esse tipo de prática tediosa era muito eficaz. Quanto a Tan-Ho, Ishio não duvidava de sua perseverança e força de vontade, mas ainda queria ver o quão grande era sua determinação. Afinal, ele ainda não tinha ideia de quanto essa garota realmente gostava de Glory.
Sua perseverança não era fingida, mas quanto esforço ela estava disposta a investir no jogo. Todos os golpes devem ser na cabeça? Tanho estava pronta para aceitar a sugestão de Yishio. Bater na cabeça é apenas um exemplo. Você pode fazer o que quiser, disse Yishio. São todos insetos. Não consigo identificar onde fica a cabeça deles, então vou atacar os primeiros segmentos, disse Tanho. A maioria dos monstros no cânion da linha eram rastejantes, como vermes da areia e escorpiões. Todos tinham um corpo segmentado, então Tanho os escolheu como alvos. Claro, respondeu Yeshio. Ele também convocou a invasão do Pãozinho no Vapor ao mesmo tempo. Pãozinho no Vapor, vocês gostariam de tentar um desafio? Ah, desafio? Acha que um homem como eu recusaria um desafio? A invasão dos pães no vapor avançou rapidamente. Ótimo. Vamos começar agora. Quando você atacar, só poderá atacar os primeiros segmentos desses insetos, entendeu? Disse Yeshio. Ah, primeiro segmento. Sidemed Boom invasiou para os insetos e começou a estudar o que seriam seus primeiros segmentos. Nessas condições, vamos ver qual de vocês mata com mais eficiência. Nós três não vamos ajudar, disse Yeshio. Lord Lin recuou para onde Sumo Shen e Kiao e Fan estavam. Embora Kiao e Fan estivesse ali para pedir ajuda a Yeshio, ele praticava esses exercícios básicos todos os dias no clube. O que ele precisava era de ajuda com tópicos mais avançados. Sumo Shen e Kiao e Fan sabiam que Yeshio estava treinando intencionalmente esses dois novos jogadores. Por isso, depois de eliminarem os monstros que já haviam invocado, não foram buscar mais nenhum. Nesse momento, só havia vermes da areia e escorpiões no campo. Dois para cada um de nós, disse Tanho aos Temed Boom Invasion. O grupo os Temed Boom Invasion riu, as damas primeiro. A névoa suave de Tanho avançou e puxou um verme da areia e um escorpião. Como esperado, seus ataques atingiram apenas os primeiros segmentos dos dois insetos. Nesse instante, Stemed Boom Invasion surgiu no palco como uma estrela e esmagou um tijolo no primeiro segmento de um verme da areia. Em seguida, usou o arremesso de areia e o lançou em um escorpião. Após o arremesso, ele congelou e perguntou: Veterano, o arremesso de areia conta? Contanto que acerte. Este o rio. O arremesso de areia se esparia ao ser lançado. Não era realmente possível acertar apenas o primeiro segmento. Então eu não quebrei as regras. Gritou Stemed Boom Invasion. Sim, continue, disse Ishio. Os dois jogadores puxaram seus insetos para o lado, para que não se atapassem. Enquanto os três observavam sentados, Ishio perguntou de repente: Quem vocês acham que vai ganhar? Pãozinho cozido no vapor, disse Sumo Shen. Yao Infan parecia estar pensando profundamente e disse com cuidado: Eu também acho que o pãozinho cozido no vapor vai funcionar. Parece bastante óbvio, disse Ishio. Se fosse apenas pela velocidade das mãos, Tandhou seria melhor que Stemed Boom Invasion. Mas determinar a velocidade efetiva de suas mãos era algo que nem mesmo Ishio conseguia fazer. Isso porque a velocidade das mãos de Tandhou era muito instável. Na maioria das vezes, a velocidade de movimento das mãos de Tandhou pode chegar a 200 ou até 250. Mas quando ela se depara com uma situação complicada, sua velocidade cai para 150 ou até menos. Tudo depende da situação. Seu Mad Boom Invasion foi diferente. Ele estava mais familiarizado com os jogos, então seus fundamentos eram melhores. Sua velocidade de digitação era muito mais estável e geralmente ficava entre 180 e 200. Mesmo em situações complicadas, não se desviava muito dessa faixa. Ao limitar o alvo, o jogador precisava ser mais preciso em sua execução. Por causa disso, a velocidade de movimento de Tandhou diminuiria significativamente. Na verdade, esse treino limitado era especialmente para Tandhou. Ishio queria que ela conhecesse suas fraquezas. Quanto à invasão do pãozinho no vapor, provavelmente apenas o primeiro segmento não seria difícil o suficiente para ele. Se ele fosse dar à invasão do pãozinho no vapor um treino limitado, então Ishio daria condições mais complicadas. Quanto a Tandhou, era melhor que ela experimentasse por si mesma. Logo depois, os resultados confirmaram suas suspeitas. As condições reduziram a eficiência deles em matar insetos, mas o fluxo de Steamed Boom Invasion era muito maior, então ele foi o primeiro a eliminar os dois insetos. Já Tandhou parecia estar tendo mais dificuldades. Depois de um tempo, seus dois insetos finalmente morreram. Como vocês se sentem? Perguntou Ishio. Fácil. A invasão dos pães no vapor inesperadamente tomou a iniciativa. Tandhou ficou em silêncio. Comparar a invasão dos pães no vapor, ela estava envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Você cometeu muitos erros, disse Ishio para Tandhou.
Eu sei, 6 vezes Tan-Ho contou. Você acertou outros alvos 6 vezes, mas também errou 3. Então, isso dá um total de 9. Ishio ajudou Tan-Ho a contar. Deixe-me tentar novamente, disse Tan-Ho. Venham para cima de mim. Desafiou a invasão dos pães no vapor. Não há pressa. Vocês podem fazer esse tipo de treino a qualquer momento. Primeiro vamos terminar a masmorra. Depois disso, vocês podem continuar a definir as condições, lembrou Ishio. Afinal, as masmorras ocupavam o tempo de todos. Mesmo que Tang-Ho achasse urgente, ela não podia atrasar o trabalho de todos. Como resultado, eles continuaram explorando as masmorras. Tang-Ho seguiu a sugestão de Ishio e passou a atacar apenas o primeiro segmento, mesmo quando enfrentavam chefes. Você pode tentar ir mais devagar no começo e garantir que não cometa nenhum erro. Depois, pode aumentar a velocidade aos poucos. Não tenha pressa. Após terminar a masmorra, Ishio ajudou Tang-Ho a concluir. Os 5 jogadores saíram da masmorra. Quando estavam prestes a entrar novamente, Ishio viu de repente uma ideia familiar com o canto do O. Capítulo 215, Dente por Dente. Noite sem fim. Assim que Ishio saiu da masmorra, avistou o clérigo da ambição tirânica. Ele também estava na entrada da masmorra com outros 4. Quando Ishio os viu, Noite Infinita e seu grupo se viraram e o encararam. Ishio agiu sem pensar 2 vezes e usou a técnica do clone das sombras para surgir na frente deles. Olá, pequeno clérigo. Ishio sorriu e lançou um golpe celeste contra eles. Endless Knight não esperava que ele agisse tão rápido e mal conseguiu se esquivar do ataque aéreo, mas Lord Lin se moveu um passo mais rápido e o lançou para o céu com um chute. O guarda-chuva das 1000 chances se transformou em sua forma de arma e uma metralhadora Gatling, apontada para Endless Knight, o bombardeou com uma saraivada de balas. Havia muitos jogadores fora da masmorra, então muitas das habilidades inevitavelmente atingiriam outros. Ishio simplesmente usou uma pistola de entrega de churrasco para mandar Endless Knight diretamente para fora da multidão. Pô, quando Endless Knight terminou de xingar, ele já estava no ar. O que houve? Sumushin só então percebeu, mas ao ver a reação de Ishio, imediatamente ergueu seu canhão de mão. No momento em que parecia que Endless Knight ia pusar e usar uma recuperação rápida, ele foi atingido por mísseis antitanque. Endless Knight foi arremessado pelos ares, como um foguete, contra a parede da montanha do desfiladeiro da linha. Em Glory, bater em paredes não permitia que os usuários usassem a recuperação rápida, mas havia uma habilidade comum chamada salto na parede, que permitia ao personagem pisar em uma parede ou arboreal pular para realizar um salto duplo. Endless Knight estava prestes a usar uma recuperação rápida para rolar, quando de repente, precisou usar um salto na parede. Ele não conseguiu executá-lo rápido o suficiente e sua cabeça atravessou o chão. Tan-Ho, Kiao e Fam e Steamed Boom Invasion não demoraram a reagir. Quando Endless Knight conseguiu desenterrá-lo da parede, os T já haviam chegado e estavam prontos para secá-lo e atacá-lo. Os jogadores ao redor ficaram meio atônitos. Tudo aconteceu tão de repente. Eles viram um cara voar da multidão e se chocar contra uma parede. Os 4 companheiros de Endless Knight eram obviamente todos da Tyrannical Ambition. Enquanto os outros perseguiam Lord Gim e os demais, eles continuavam a subir de nível rapidamente na masmorra para manter seus altos níveis e competitividade nos recordes. Eles eram a elite da elite das grandes guildas, mas por coincidência acabaram encontrando o grupo de Lord Gim e assistiram impotentes enquanto Lord Gim arremessava Endless Knight pelos ares. E esses 4 jogadores tomaram uma decisão errada. Sem pensar, decidiram avançar precipitadamente para resgatar Endless Knight. 5 contra 5. O resultado foi óbvio. Não há necessidade de descrevê-lo. Quem são esses caras? Perguntou Tan-Ho enquanto atacava a cabeça da oponente. Essa garota, inesperadamente, ainda estava treinando, acertando apenas a cabeça. Eles são da ambição tirânica. Eram uma das guildas que nos perseguiam, disse Ishio. Embora os perseguidores não tivessem o nome da guilda, Ishio já havia lutado contra a ambição tirânica diversas vezes. Ele havia se juntado à guilda por um tempo, então se lembrava de alguns nomes de jogadores. Como as coisas já estavam assim, não havia necessidade de ser educado com a ambição tirânica. Ishio compreendeu a importância daquela equipe de masmorra. Eliminar essa equipe era como lutar desesperadamente. As guildas queriam impedir que sua equipe subisse de nível e agora, a equipe de elite da ambição tirânica seria a primeira a perder experiência. Quando os 4 jogadores correram para resgatar Endless Knight, perceberam imediatamente o erro que cometeram. Infelizmente, já era tarde demais. Nesse confronto, Endless Knight e os outros tiveram dificuldades.
Podiam ser considerados especialistas de primeira linha, mas comparados a Lord Grim e seu grupo, nenhum deles conseguiu escapar. Noite Infinita jazia no chão. Um fio de frieza surgiu em seu coração desavergonhado. O ataque desse Lord Grim foi tão decisivo que ele até sorriu e me cumprimentou. Ele não estava sentindo nenhuma pressão. Enquanto se recuperava na cidade, Noite Sem Fim relatou a Noite Fria o que havia acontecido. Quando Noite Fria recebeu a mensagem, sentiu-se extremamente melancólico. Que azar! Quanta falta de sorte! Por que sua ambição tirânica foi tão infeliz? As coisas boas nunca aconteciam. As coisas ruins sempre vinham uma atrás da outra. Todas as outras equipes de elite das guildas continuavam a subir de nível. Por que tinham que dar de cara com Lord Grim? Que tipo de azar era esse? Old Knight contatou imediatamente os outros membros que estavam subindo de nível, em que eles estavam seu chefe, Jiang Yu, e a equipe de elite que ele havia trazido pessoalmente do domínio celestial. Com essa informação, Cold Knight ao menos sabia onde Lord Grim e os outros estavam agora. No entanto, ele não acreditava que Lord Grim fosse tão estúpido a ponto de esperar ser secado. Lord Grim certamente mudaria para uma entrada de masmorra diferente. E depois disso, ele não repassou a informação para as outras guildas. As outras guildas também tiveram o azar de serem dizimadas pelo grupo do Lord Grim algumas vezes. As 7 grandes guildas que haviam se reunido agora estavam fora do Line Canyon. Seguindo o plano original, primeiro enviaremos pessoas para aguardar do lado de fora das entradas das masmorras para verificar onde elas estão, disse Shen Yui. Neste momento, eles já devem estar fazendo a segunda investida. Depois, quando descobrirmos onde eles estão, vamos nos posicionar e pegá-los antes que comecem a terceira investida, disse Lonelidin. Os 3 líderes de guilda encontraram as outras guildas e discutiram um plano com elas. No fim, dividiram seus membros igualmente e 100 jogadores se dirigiram para diferentes entradas da masmorra. Estamos vigiando as entradas. Se continuarmos esperando, eles terão que aparecer eventualmente, não é? Disse alguém. E se eles ficarem na área de nivelamento e não saírem? Perguntou outro. Dentro do Line Canyon. A entrada da masmorra onde o grupo de Endless Night foi dizimado estava completamente silenciosa. Nem mesmo um balão de fala pedindo um convite para o grupo podia ser visto. Pecar era muito comum no jogo, mas eles haviam sido profundamente abalados pelos 5 assassinos. Esses jogadores aleatórios fora da masmorra se sentiam fracos e sozinhos. Nenhum deles ousava ofender os 5. Eles não sabiam qual era a intenção de Lord Grim. Quando sua equipe passou por eles, todos sentiram um tremor no coração. Mas, alguém naquela equipe ainda parecia querer continuar. Crash. Num instante, eles se dispersaram. Por enquanto não há nada. Vamos lá, disse Ishio. Onde? A invasão do pãozinho no vapor percebeu que Lord Gui não estava indo em direção à masmorra. Se ficarmos aqui, não seremos impedidos mais tarde, disse Ishio. Ser Medbun invasão coçou a cabeça, pensativo. Ishio não fazia ideia se ele havia entendido. De qualquer forma, disse A e o seguiu. Sob a liderança de Lord Guion, eles atravessaram uma área vazia e encontraram outra entrada de masmorra. Tem alguém para matar? Perguntou Tandro. Os olhos dessa garota provavelmente brilhavam de ganância. Ela certamente esperava que todos os jogadores do lado de fora da entrada da masmorra fossem inimigos. Matá-los seria um grande desafio. Haverá em breve. Este o rio. Lord Gim passou inesperadamente pela entrada da masmorra. Nós não vamos entrar. Os 4 ficaram perplexos. Já é a hora de eles saírem da masmorra, disse Yeshio. Capítulo 216. Mesmo que sejamos mortos, não contaremos a ninguém. Já era hora de eles saírem da masmorra? Sim, se eles entraram na masmorras 12H, já está na hora de terminarem suas 3 incursões e estarem preparados para sair. Vamos mandá-los embora. Ishio riu. Agora, Sumushin e Kiao e Fan entenderam o que Ishio estava tentando dizer. Quanto à invasão do pãozinho no vapor, embora ele tivesse experiência com os jogos, era relativamente inocente e não entendeu nada, então continuou perguntando: mandar quê? As pessoas que não foram educadas conosco, disse Ishio. Então por que deveríamos enviá-los? A invasão do pãozinho no vapor ainda não tinha entendido. Até Tenho já havia compreendido. Ishio já havia analisado esse tipo de situação. Os oponentes deixavam suas equipes de elite para continuar subindo de nível. Nesse momento, eles já tinham terminado suas 3 masmorras, então não era óbvio o que eles iriam fazer. Mas, como saber quais atacar? Perguntou Sumo Shen. Eu perguntei, disse Yishio. Perguntado. Tenho muitos líderes de guilda na minha lista de amigos, disse Yishio.
Seus perseguidores não haviam ativado suas etiquetas de guilda, o que significava que queriam encobrir algo. No entanto, esse tipo de pensamento era ingênuo demais. Muitas guildas queriam recrutar Ishio, então sua lista de amigos estava repleta de líderes de guildas de todos os tipos. Como resultado, tudo o que ele precisava fazer era enviar mensagens para todos eles, informando os nomes que havia encontrado durante a batalha e perguntando a quais guildas pertenciam. Ishio compreendia a competição entre as guildas. Mesmo que estivessem em uma aliança temporária, poderiam estar usando isso para pressionar umas às outras. Por exemplo, na floresta de Mingao, quando aqueles 4 jogadores atraíram Michiu e Wan Xiaotian, Ishio suspeitou que alguém os havia armado sem que percebessem. Nesse tipo de relacionamento, as guildas abordadas talvez não tivessem a intenção de trair outras guildas, mas não sabiam se seriam traídas ou não. Consequentemente, se traíssem outras, pelo menos não sairiam perdendo sozinhas. E, como Ishio havia previsto, muitas guildas responderam ativamente. No entanto, as respostas foram diversas. Ficou evidente que algumas guildas estavam acobertando seus próprios jogadores. Após filtrar as respostas incorretas, ele descobriu que havia 6 ou 7 guildas. Ishio não tinha certeza se eram todas, mas já havia identificado alguns alvos. O desfiladeiro da linha TL, mapa inteiro, incluindo área de nivelamento mais masmorra, tem apenas 2 entradas, mas imagino que a força principal dele já esteja guardando essas. Nossa única opção é procurar outra oportunidade. Os passos de Lodgin cessaram. Este lugar é, perguntou Su murchando a todos. Se você sair por esta entrada da masmorra do desfiladeiro da linha TL, a masmorra tem várias entradas, há uma grande probabilidade de que eles passem por aqui, disse Ishio. Você sabe tanta coisa. Os outros exclamaram, boquiabertos de espanto. Sim, acabei de pesquisar, disse Ishio. Olá, uma equipe. Tanho disse de repente. Ao ouvir que elas iriam para o PK, o espírito dessa irmã se animou imediatamente. Castelo Nebuloso. Não, disse Ishio. Os 5 jogadores estavam agachados atrás de uma duna de areia e observavam furtivamente os jogadores que se dirigiam para aquele cruzamento. Outra equipe. Sansar. Depois que a equipe do Castelo Nebuloso saiu, outra equipe a seguiu, o que Tanho percebeu imediatamente. Vão, ordenou Ishio e os 5 jogadores saltaram da duna de areia. Os jogadores de Sansar estavam correndo apressadamente e sem prestar atenção. São apenas 5 jogadores, precisamos mesmo emboscá-los. Tanho percebeu que os 5 caminhavam pela estrada sem rumo. Você pode gritar com eles para chamar a atenção deles, se quiser, disse Ishio. Tanho decidiu não fazer isso, já que gritar não era o seu estilo. Ishio foi o primeiro a se mover. Lord Green usou uma técnica de clone das sombras para surgir atrás deles. Seu guarda-chuva das 1000 chances se transformou em uma foice, uma arma do tipo sacerdote e uma luz azul brilhou no chão. Os 5 jogadores perceberam que algo estava errado, mas quando olharam para trás, a luz azul já havia se dissipado e os 5 foram lançados para o céu. Névoa Purificadora imediatamente ergueu seu canhão de mão e disparou projéteis de artilharia e uma metralhadora Gatling, lançando os 5 jogadores pelos ares. Haste de 1 polegada avançou, brandiu sua lâmina matadora de demônios e então lançou uma barreira de gelo. Quando os 5 jogadores aterrissaram, 2 deles estavam congelados em cubos de gelo, o que os impedia de usar recuperação rápida. Névoa Suave e Invasão do Pãozinho no Vapor avançaram, uma pela esquerda e a outra pela direita. Tanho desembainhou sua lança de batalha e golpeou suas cabeças. Enquanto a partida, Invasão do Pãozinho no Vapor humilhou os cubos de gelo sem o menor pudor. A lança da lua escarlate de Sortimist girava como um dragão. Não era difícil perceber que a velocidade de suas mãos não era comum. Além disso, Lord Gin auxiliava lateralmente. Os jogadores não conseguiram resistir e, quando os 2 cubos de gelo derreteram, um deles já havia caído. Os 2 que haviam derretido e saído de seus cubos de gelo não estavam em melhor situação. Um deles foi estrangulado diretamente pela invasão de pães cozidos no vapor e depois estancado. O outro cubo de gelo tentou escapar, mas depois de dar 2 ou 3 passos, uma lança da lua escarlate o atingiu na cabeça e, como um esfregão, ele foi arremessado em direção aos seus 2 aliados. A batalha ocorreu extremamente rápido. Quando os jogadores do Castelo Nebuloso ouviram a comoção atrás deles, viraram a cabeça e viram que a cena não era um PVP, mas um massacre. Os jogadores de Sansara foram humilhados de forma tão cruel que até monstros comuns pareciam mais fortes do que eles. Ao verem isso, seus corações se apertaram. Lord Grim disse um dos jogadores em voz baixa. De onde eles saíram, outro jogador estava intrigado. Vamos nos apressar e sair daqui. O terceiro irmão os lembrou de não ficarem voando.
O lugar estava perigoso e era melhor ir embora o mais rápido possível. Os jogadores continuaram a correr descontroladamente, olhando para trás de vez em quando. Os jogadores de Sansara rapidamente se transformaram em cadáveres. Vendo que Lord Green não parecia estar os perseguindo, soltaram um suspiro de alívio. Ele não é nosso inimigo, disse um dos jogadores. Vendo Lord Green atacando outras guildas sem se importar, os 5 quiseram observar a confusão. O quê? Quando Lonelidink recebeu a mensagem, os 5 jogadores já haviam morrido e retornado à cidade. Durante a batalha, eles não conseguiram enviar um pedido de ajuda. Só conseguiram relatar o ocorrido após a morte. Droga. Lonelidink não conseguiu conter um palavrão. Os personagens que ele liderava, até mesmo ele próprio, podiam ser sacrificados. O objetivo deles era desgastar uns aos outros, atrasando o progresso de cada um. Mas os 5 jogadores que acabaram de morrer eram diferentes. Esses jogadores deveriam estar subindo de nível rapidamente e conquistando os recordes. No entanto, eles foram eliminados por Lord Grim, o que fez o coração de Lonelidink doer. O que foi? Seus palavrões chamaram a atenção dos outros. Puto merda. Eu me queimei com um cigarro. Lonelidink mentiu. O coração de Lonelidink era igual ao de Code Knight. Ele esperava que Lord Grim conseguisse se vindar atacando as outras guildas. A guilda deles não podia ser a única a sofrer. Por isso, mesmo que tivessem sido mortos, não contariam a ninguém. Inline Canyon, Ishio e os outros já haviam encontrado outra equipe. Vale das Flores, vamos. Disse Ishio. Desta vez, eles não os emboscaram, mas sim os enfrentaram diretamente. Aquele time ali é da Caminhada do Vazio. Eles também são alvos. Outro time seguiu o da Floresta das Flores. Ishio ou e viu que eles também eram de uma das guildas perseguidoras. 12 equipes. Isso vai ser divertido, disse Tanho animadamente. Ela imediatamente avançou como se seus brinquedos fossem fugir. Prestem atenção no controle do campo. Não deixe nenhum deles escapar, advertiu Ishio. Relaxe, senhor. Deixe isso comigo. De repente, o sistema de Boom Invasão avançou e começou com um arremesso de areia. Invasão dos pães no vapor. A invasão dos pães no vapor gritou seu nome e invadiu as forças inimigas. Pãozinho no vapor, você é tão animado, elogiou Ishio. A risada do sistema de Boom Invasão ecoou por todo o canyon. Capítulo 217, Vazio e Sem Flores. Voidwalk era a guilda apoiada pelo Club Void. O nome da guilda era um pouco diferente das outras. Soava como o nome de um vilão. Na realidade, esse nome representava a missão do Club Void superar a si mesmo. No entanto, ninguém realmente acreditou nessa explicação. Ninguém em Void se importava muito. A guilda continuou usando esse nome de guilda ridicularizado e, quanto à equipe, eles continuaram a manter seu estilo único. Muitas equipes tinham um personagem e jogador Ghostblade, mas a equipe Void foi a única que usou um Ghostblade como núcleo de sua equipe. O líder da equipe Vazio, Lichuan, e seu personagem, Fantasma Chorão, foram considerados os primeiros demônios fantasma da Aliança. Ele era o modelo de aprendizado atual de Kiaul e Fan. Até um Void, com seu estilo de jogo único, foi uma forte concorrente na Aliança nos últimos anos. Nos últimos 7 anos, eles chegaram aos playoffs 5 vezes. Sua classificação atual nesta temporada é a 5ª posição, uma colocação bastante promissora. Quanto a Boson Valley, era a guilda apoiada pelo Até 100 Sons. Até 100 Sons também era uma forte concorrente na aliança, embora estivesse atualmente em fase de transição. Ao final da última temporada, o capitão da equipe, Zhang Jiai, anunciou repentinamente sua aposentadoria. Essa decisão repentina bagunçou os planos originais da equipe Sem Flores e os obrigou a se adaptar. Zhang Jiai também era um personagem de nível divino. Seu Spitfire, das Lind e Underblossom, era um jogador esplêndido. Em seus 6 anos como profissional, ele chegou aos playoffs 6 vezes, jogou as finais 3 vezes e conquistou o título de MVP. No entanto, ele ainda não ganhou um único campeonato. O nome de Zhang Jiali era conhecido por todos, mas ele definitivamente foi um dos jogadores mais trágicos de Glory. Na última temporada, a equipe Hunter Blossoms perdeu a final. Zhang Jiali ficou desanimado e anunciou repentinamente sua aposentadoria. A equipe Hunter Blossoms não conseguiu convencê-lo e não teve outra escolha senão respeitar a decisão do jogador. Como resultado, durante o período de descanso de verão, a equipe Hunter Blossom foi forçada a encontrar alguém para substituí-lo. No entanto, no fim, eles não conseguiram encontrar ninguém adequado para suceder das 20 Hunter Blossoms. Na temporada atual, a conta mais forte da equipe inesperadamente caiu nas mãos de um novo jogador. O desempenho do novo jogador foi bastante bom, mas ele claramente ainda não era bom o suficiente para se tornar o núcleo da equipe.
Isso era algo que a equipe Thunder Blossom não podia fazer nada a respeito. No entanto, algo nesta temporada o surpreendeu positivamente. Um jovem jogador da equipe, Tangal, ascendeu rapidamente em seu segundo ano como profissional e seu desempenho já era considerado de nível divino. O único obstáculo era sua conta mediana de balé, além do jogo desorganizado da Theon Thunder Blossom. A semelhança entre o nome Equipe Sem Flores e sua personagem principal, Sem Flores Deslumbrantes, não era mera coincidência. Sem Flores Deslumbrantes era uma conta de nível Deus muito antiga e poderia ser considerada a raiz da fundação da Equipe Sem Flores. A classe cuspidora sempre fora sua principal. Isso era algo que eles não haviam mudado ao longo dos anos. Este ano, o núcleo mudou devido à aposentadoria repentina de Zhang e à ascensão abrupta de Tandao, porém, a equipe ainda não estava acostumada com isso. Em consequência disso, a equipe Hyundai do Ossons estava atualmente em 10º lugar no ranking e a situação não parecia nada boa para eles. Esta temporada pode ser a primeira vez que eles não conseguem se classificar para os playoffs. No entanto, o progresso de Tangal deu-lhes esperança. A equipe atual estava começando a se organizar e ainda era possível voltar aos playoffs na segunda metade da temporada. Mesmo que não conseguissem chegar aos playoffs, já teriam restabelecido com sucesso sua base. Resumindo, embora a equipe Thunder Blossom não estivesse indo muito bem no momento, eles estavam se preparando para uma renovação completa. Eles não planejavam fracassar e, como resultado, sua guilda, Blossom Valley, continuava avançando. Nesse momento, as equipes de elite de Blossom Valley e Voidwalk se depararam com a equipe de Yishio. Embora não tenha sido uma emboscada, foi inesperado que Yishio e os outros tomassem a iniciativa e avançassem. O pãozinho cozido invadiu alegremente as tropas do Vale das Flores, mas assim que entrou, foi atingido. Um dos jogadores voou para cima para desviar do cego do arremesso de areia e então se recompôs rapidamente. Em seguida, chutou e usou um punidor no pãozinho cozido invadindo. O pãozinho cozido invadindo não teve cuidado e foi pisoteado no chão. Essa equipe da masmorra Blossom Valley era liderada pessoalmente pelo 10º líder de guilda do servidor. Spitfire, que havia atacado as Termed Boom Invasion, era o líder da guilda Backlight Bomb e um especialista em domínio celestial, similar ao Blue River. Ele tinha a capacidade de lutar contra as Termed Boom Invasion. As Termed Boom Invasion havia planejado originalmente enfrentar 5 inimigos, mas o subestimou demais. Após usar o Punisher, Backlight Bomb lançou uma granada enquanto gritava Dispersem. Os jogadores de Blossom Valley se dispersaram imediatamente. Ele então ergueu sua pistola automática com a mão direita e usou a esquerda para recarregar. Essa não foi uma recarga normal, como quando os artilheiros ficam sem munição, mas sim uma habilidade da Spitfire. A especialidade dos Spitfires era o uso de diferentes tipos de balas. Recarregar um Spitfire significava trocar para um tipo específico de bala. A granada lançada explodiu. Seu Mad Boom Invasion, que havia sido forçado ao chão pelo justiceiro, não tinha como se esquivar. Ele foi atingido assim que avançou, mas não fugiu. Seu Mad Boom Invasion se levantou e continuou a se aproximar de Backlight Bomb. Engula meu punho. Gritou Stan Mad Boom Invasion. Ele era como um personagem de quadrinhos, que gritava o golpe antes de atacar, mas, ao contrário de One Shot Yam, que fazia isso com um propósito, Stan Mad Boom Invasion simplesmente fazia porque achava divertido. Ele não pensava em distrair ou assustar seus oponentes. Mas esse grito não assustou Backlight Bomb. Ele rolou para o lado e atirou. Estranhamente, apesar dos projéteis, não saiu fumaça da arma. Os projéteis que saíram brilhavam em um azul pálido e sua velocidade era menor que a de um projétil normal. Jogadores experientes perceberam que ele havia usado uma bala congelante. Bala de gelo era uma habilidade de nível 5 da Spitfire. Quando uma bala de gelo atingia o oponente, havia uma chance de ele entrar em estado de congelamento. Esses tipos de balas especiais podiam ser disparados até 15 vezes e, quando o jogador tocava de classe no nível 20, aprendia a habilidade expansão de munição, que permitia carregar até 20 delas. Enquanto rolava, Backlight Bomb conseguiu manter a mira firme. Sua habilidade claramente não era comum. No entanto, lidar com a invasão dos pães no vapor também não era tão fácil. As balas de gelo se moviam mais lentamente do que as balas normais. O corpo da invasão dos pães no vapor se movia e tremia para a esquerda e para a direita para desviar das balas de gelo. A bomba de luz de fundo continuava ajustando sua mira, mas a cada disparo, a invasão dos pães no vapor se movia para a esquerda ou para a direita e desviava. Gradualmente, a invasão dos pães no vapor se aproximou da bomba de luz de fundo. No entanto, o sistema de Boom Invasion teve não apenas um, mas 5 oponentes.
Seu Mad Boom Invasion se aproximou de Backlight Bomb, mas atrás dele, um BCQ saltou para frente e usou um Collapsing Mountain Insta Mad Boom Invasion. Com balas de gelo à frente e uma montanha desmoronando atrás, parecia que a invasão do pãozinho no vapor não teria escapatória. Uma luz branca brilhou e o guarda-chuva das 1000 chances de Lodgin avançou. A ponta da lança presas de lobo branco perfurou o corpo do BCQ. O braço de Lodgin girou e parou o BCQ no meio do salto com um giro circular. A montanha desmoronando foi cancelada e o giro circular o esmagou contra o chão. Ishii moveu o mouse e Lodgin se virou, lançando um golpe repentino contra o clérigo atrás dele. O clérigo tentava curar o BCQ quando, de repente, um golpe celeste o lançou para o ar. A palma esquerda de Lodgin disparou para frente e uma palma da flor cadente o arremessou para longe. O clérigo voou para trás e ouviu-se uma maldição vinda de sua direção. A equipe de Voidwalk estava lutando contra Tandhou e secava o mago de Batar que se debatia. O mestre de lâmina se aproximou sorrateiramente por trás de Soft Mist, mas como ele poderia prever que alguém voaria para bloqueá-lo? Ao ouvir isso, Tandhou compreendeu imediatamente o que havia acontecido. Cuidado, advertiu Ishii e então prosseguiu atacando seus alvos. O lançador de Sumushin atacou de longe. Ambas as equipes estavam em seu alcance de tiro, então ela disparava sempre que tinha uma chance. Kiao e Fan observou a situação por um instante e então foi ajudar Soft Mist. Capítulo 218 Amante da Multidão. Fronteira da Espada. O fantasma da espada fluiu da espada de Winchash, criando um limite circular. Tankou estava dentro do alcance, então sua força e inteligência foram aumentadas. O spray de limpeza de Sumo Shing também entrou em cena. Yao e Fan havia calculado o alcance da barreira da espada para envolver ambos os jogadores. Então, ele avançou 2 vezes e ergueu sua espada, preparando-se para lançar uma barreira de gelo. Essa barreira de gelo era destinada aos inimigos, por isso não foi posicionada no mesmo local da barreira da espada. Winchash moveu-se de acordo e começou a entoar um cântico. Interrompam-no. Gritou apressadamente o líder da equipe Voidwalk e um sticker saltou sobre ele. Van, Van, Van. 3 tiros ecoaram e o sticker foi forçado a recuar. Lian Singmish disparou para proteger Winchash. O tempo ganho com isso foi suficiente para conjurar a fronteira de gelo. Voltem, gritou novamente o líder da equipe Voidwalk. Contra uma formação de lâminas fantasma, a melhor maneira de lidar com elas era recuar para fora do alcance da barreira. Dessa forma, não importava qual barreira você conjurasse ou quão aterrorizante ela fosse, ela serviria apenas como pano de fundo. Mas recuar não seria tão simples. Assim que sua voz se calou, a lança da lua escarlate de névoa suave avançou. Após que Alv e Fan terminar de conjurar a barreira de gelo, ele imediatamente lançou um corte fantasma contra 2 jogadores que haviam rolado para o lado. O golpe fantasma era uma habilidade com um alcance de ataque consideravelmente longo. Um arco roxo disparava e atravessava os 2 jogadores como um espeto cortando carne. Os outros 2 jogadores conseguiram recuar com sucesso. Mas, ao olharem para trás, viram que os outros 3 estavam presos dentro da barreira de gelo. Sendo os únicos que haviam escapado, não sabiam o que fazer. Deveriam resgatar seus aliados ou não. Um deles sentiu que não era certo fugir, então se moveu para fora do alcance da barreira de gelo e começou a lançar ataques de longo alcance para salvar seus companheiros. Mas os jogadores de Voidwalk não sabiam o que fazer e estavam cada um agindo por conta própria. Para onde quer que olhassem, pareciam haver perseguidores e luzes de espada voando em sua direção. Havia também aquele lançador, que sempre lhes enviava presentes quando não precisavam. A pessoa na borda da barreira de gelo foi secada por haste de 1 polegada, que usou um corte lunar para lançá-la para o céu. Em seguida, a haste de 1 polegada saltou no ar e se virou para usar uma lâmina de luz cadente. Ao lançar a pessoa para dentro da barreira de gelo, ele também derrubou o outro jogador com a onda de choque. Tandhou, Kiao e Fan e Sumo Shin controlaram os 4 jogadores, concentrando-se em um deles e eliminando-o rapidamente. Recuar, gritou novamente o líder da equipe Voidwalk. Ele se esforçara ao máximo para comandar a todos durante a batalha e dera apenas 3 ordens: interromper, recuar e retirar. Com essas 3 palavras, qualquer um podia perceber claramente a preparação que os aguardava, desde o início da batalha até a derrota e a fuga para salvar suas vidas. Infelizmente, apenas o jogador que estava bem fora do limite teve a oportunidade de seguir o comando. Assim que o líder da equipe gritou a ordem, ele foi atingido e caiu no ar por uma névoa suave e depois foi atingido novamente por um perseguidor, explodindo e morrendo na hora. Embora os outros 2 ainda não tivessem morrido, eles estavam no ar. O jogador que estava longe ficou parado, hesitante e sem jeito. Só começou a correr quando ouviu recuar.
Soft Mist imediatamente o perseguiu usando um bônus de velocidade de movimento. Su Muxin também disparou alguns tiros para bloqueá-lo, mas, infelizmente, foi pego por Soft Mist. Ele quase escapou, disse Tan Ho enquanto usava um golpe da palma da flor cadente para arremessá-lo para trás. Quanto aos outros, lutar contra Taze não seria problema, então Su Muxin parou de ajudá-los e foi se concentrar na batalha do Vale das Flores. Ishiu e Stemed Boom estavam progredindo bem. Eles já haviam eliminado 2 jogadores e apenas a Backlight Bomb representava um pequeno problema. Ishiu achava que era fã de Zhang Jilari, capitão do time Hundred Blossom que havia se aposentado recentemente. Infelizmente, ele estava desenhando um tigre como um cachorro. Mesmo com a mesma classe, não tinha o build de Zhang Jilari e lutava de forma lamentável. Na verdade, era bastante parecido com Stemed Boom Invasion. Ele estava claramente absorto em sua luta contra a invasão do Pãozinho no Vapor e, quando se recuperou e olhou para trás, viu que 2 membros de sua equipe já haviam sido mortos. O clérigo agora corria desesperadamente dos ataques da névoa purificadora. Essa breve distração foi aproveitada por Stemed Boom Invasion. Ele socou, chutou e derrubou o Backlight Bomb, que não conseguiu resistir. Afinal, Backlight Bomb era uma classe de longo alcance e não era boa em combate corpo a corpo. Era apenas uma questão de tempo até que os jogadores restantes fossem eliminados. Ishii não estava errado quando disse que essa era a estrada mais frequentada do desfiladeiro da linha. Outros 5 jogadores de uma guilda apareceram e esses especialistas da guilda concluíram o desfiladeiro em velocidades semelhantes, mas como entraram por entradas diferentes e em momentos diferentes, suas saídas foram distintas. Ambição tirânica. Ishii percebeu imediatamente a tag da guilda deles. Ele até reconheceu um dos jogadores da equipe. Amante da multidão. A aparência deste documento de identidade foi bastante apropriada. Os elementalistas ajudou a estabelecer o recorde da masmorra floresta congelada. Embora sua velocidade de jogo fosse um pouco mais lenta que a de Tandho e Stemed Boom Invasion, ele era muito mais experiente e tinha uma compreensão impressionante de estratégia. Ele não era alguém com quem Tandho e Stemed Boom Invasion pudessem se comparar. A velocidade das mãos não foi um fator decisivo. Essa pessoa era, sem dúvida, o jogador mais habilidoso entre todos os jogadores comuns que ele havia encontrado no 10º servidor. Ishii acreditava que esse tipo de especialista, tão raro, não era um qualquer em Tyrannical Ambition. Ele era definitivamente um veterano experiente do domínio celestial que viera para substituir os responsáveis pelos registros da masmorra. No entanto, será que este Cold Lover era o mesmo que o Cold Lover daquela época? Jiang Yu também ficou surpreso ao ver Lord Grimm e os outros. A aliança da guilda deles já havia chegado ao desfiladeiro da linha e esses poucos ainda ousavam causar tumulto. Ele sabia que Endless Knight e os outros haviam sido mortos. Old Knight também o havia alertado para ter cuidado por causa disso. Quando Jiang Yu saiu da masmorra, já estava em alerta, mas depois de descobrir que Lord Grimm não os esperava, deixou o assunto de lado. Como poderia saber que encontrariam um grupo de Lord Grimm ali? Parecia até que eles estavam no meio de um massacre das equipes do Vale das Flores e da Caminhada do Vazio. Avante, disse Jiang Yu sem hesitar. Das equipes que chegaram, eles foram os primeiros a iniciar um ataque contra Lord Grimm e os outros. Jiang Yu compreendeu a situação claramente. Ele só tinha visto Lord Grimm e sua equipe completarem uma masmorra simples uma vez, então seu conhecimento sobre eles era limitado e ele não conseguia avaliar exatamente a força de cada jogador. Mas naquele momento, era evidente que a equipe de Lord Grimm tinha uma clara vantagem sobre as outras duas. O PK era o maior indicador da força de um adversário. Um julgamento baseado apenas na observação tinha suas limitações. Jiang Yu não estava mais trazendo consigo especialistas do 10º servidor, mas sim nas elites mais fortes do quartel-general da ambição tirânica. Em um 5v5, ele ainda não tinha muita confiança. Consequentemente, não queria perder tempo e resgataria imediatamente os jogadores restantes de Blossom Valley e Voidwalk. Juntos, eles seriam capazes de neutralizar a equipe de Lord Grimm. Explosão de chamas. Jiang Yu usou essa habilidade de nível baixo. Chamas furiosas e nevasca causavam muito dano e tinham um alcance grande, mas também envolviam os jogadores das duas guildas. Como não estavam no mesmo grupo, também sofreriam dano. Jiang Yu temia que seu ataque os matasse. Sua explosão de chamas voou diretamente em direção a Lord Grimm. Ishii desviou para o lado e golpeou com sua lança. Ele forçou seu oponente a recuar para o lado e, infelizmente, este foi atingido pela explosão de chamas do Amante da Multidão. Droga, essa vadia era muito má. Jiang Yu praguejou, enquanto imediatamente enviava uma mensagem para Cold Knight. Lord Grimm,
Coordenadas: 2875, 3400. Capítulo 219. PVP é ainda mais assustador. A Noite Fria recebeu a mensagem de Jiang Liu. Eles eram simplesmente muito azarados. Sua ambição tirânica já havia dizimado uma equipe, e outra equipe os encontrou. Ele havia planejado esperar que as outras guildas sofressem, mas foi ele quem sofreu novamente. Noite Fria realmente queria gritar porque sempre eu, para expressar seus sentimentos. Mas ele havia recebido as coordenadas e não havia tempo a perder. O importante era se apressar, salvá-los e, possivelmente, eliminar Lord Lin também. Claro, ele não faria isso sozinho. Precisava da força de todos. Noite Fria estava prestes a falar quando alguém gritou: coordenadas 2873, 3398. A pessoa gritou enquanto digitava as coordenadas para todos verem. Noite Fria olhou e viu que era um jogador de Blossom Valley. As coordenadas eram semelhantes às que Jiang Yu havia enviado. Noite Fria ficou ligeiramente surpresa. Claramente, os jogadores de Blossom Valley também haviam encontrado Lord Green. Sim, Lord Green está aqui. Vamos logo. Gritou outro. Vendo que não precisava mais intervir pessoalmente, Noite Fria não disse nada e instruiu seus jogadores da ambição tirânica a partirem imediatamente. No momento, 3 equipes estavam lutando contra o grupo de Lord Grim e ainda havia tempo para resgatá-los. Era diferente das equipes Endless Night e Samsara, onde a batalha foi repentina. A luta terminou em um instante, então Cold Knight e Lonely Dink não receberam nenhuma mensagem até que tudo tivesse acabado. Ao ver como todas as guildas começavam a se movimentar, Lonely Dink pressentiu o que havia acontecido. Mesmo assim, agiu com cautela e perguntou: o que aconteceu? Esse cara queria sentar e conversar com todos por meia hora. Antes, ele também queria matar Lord Grimm, mas depois de ter sua equipe de elite dizimada, Lord Grimm passou a ser sua última prioridade. Ele queria que as outras equipes de elite fossem eliminadas primeiro e só depois Lord Grimm. Lord Grimm apareceu, disse Noite Fria simplesmente. Ele já havia adivinhado o que Bebida Solitária estava pensando e fazendo, e por isso não disse mais nada. Depois de dizer isso, começou a organizar o movimento. Lord Grimm apareceu. Isso foi motivo suficiente para agir. Os outros começaram a se mover e não havia razão para Lonely Dink ficar enrolando, então tudo o que ele pôde fazer foi ordenar que seu Samsara também avançasse. A aliança da guilda havia sido dividida para guardar a cidade e verificar as entradas da masmorra, então havia apenas uma centena de elites reunidas. Mesmo assim, isso foi mais do que suficiente para derrotar Lord Grimm e os outros 4 jogadores. No entanto, esses supostos elites eram apenas relativos. No novo servidor, com novos jogadores por toda parte, eles eram elites. Mas se estivessem nos servidores antigos, seriam considerados apenas veteranos. Os verdadeiros elites eram aqueles que estavam fazendo masmorras no momento. Infelizmente, 2 equipes já haviam sido dizimadas e as restantes também corriam perigo. Jiang Yu poderia ser considerado um jogador de alto nível entre os jogadores comuns. Mesmo depois de ter sua magia empestada por Lord Grimm, ele não perdeu a calma. Ele rolou os dados e lançou uma bola de gelo e então disparou outra explosão de chamas, desta vez, contra um Winchash. Nesse momento, o amante da multidão de Jiang Yu atacava diferentes jogadores e sua poderosa magia era disparada suavemente como a de um verdadeiro mago. Cuidado, pãozinho no vapor. Ishiu gritou apressadamente. A bola de gelo estava se dirigindo para a invasão do pãozinho no vapor. Jiang Yu planejava um ataque surpresa. Com o comportamento dele, as coisas ficaram bem claras. Seu amante da multidão era definitivamente o mesmo especialista que havia explorado masmorras com eles no passado. Ishio entendeu por que esse tipo de especialista fugiria silenciosamente para o 10º servidor. A ambição tirânica precisava urgentemente recuperar seu orgulho nessa masmorra. Su Musheng imediatamente escolheu Cold Lover como seu alvo. Lan Singmish disparou uma metralhadora giratória, disparando balas em direção aos jogadores de Tyrannical Ambition. No entanto, era um jogo, então os jogadores não morreriam com um único tiro. Com Su Musheng balançando a arma, as balas espalhadas tiveram seu dano dividido. Usar a metralhadora Gatling dessa forma não era para causar dano, mas sim para interromper temporariamente o ataque do oponente. Contra um jogador novato, ele provavelmente estaria fugindo apavorado agora, mas Jiang Yu e os veteranos experientes sabiam o que estava acontecendo. Os poucos projéteis que os atingiriam não causariam muito dano. O problema era o breve atodamento e a interrupção após o impacto. Esses 5 jogadores se movimentavam de forma impressionante, corriam, saltavam e rolavam para atravessar a chuva de balas. O atirador de elite entre os 5 jogadores desviou e também levantou a arma para revidar.
A névoa purificadora ainda estava no meio da animação e não tinha como se esquivar. Esse atirador de elite não era ruim e aproveitou a oportunidade para atirar na névoa purificadora. Sumo Shen estava em defesa. Ela só podia cancelar sua habilidade para evitar os projéteis. Em seguida, lançou mísseis anti-tanque para contra-atacar e, num piscar de olhos, os dois começaram a tocar tiros. Essa equipe era diferente. Considerando a força daquela equipe, quanto mais tempo durasse, pior ficaria a situação. Ishii tomou uma decisão imediata. Usou um golpe aéreo para lançar um oponente ao ar e, em seguida, um golpe da palma da flor cadente para arremessá-lo em direção à equipe diamante da multidão. Depois, usou o arremesso para lançar outro oponente, desta vez desorganizando a formação inimiga. Após arremessar os dois jogadores de Blossom Valley como balas, Lord Gin imediatamente usou a técnica de clone das sombras e apareceu entre os 5 especialistas. Os 5 jogadores estavam inicialmente em formação, mas foram desorganizados pelos 2 projéteis de carne. Ishii aproveitou a oportunidade para se mover imediatamente para a abertura. Você tem coragem, gritou um atacante, avançando para lhe dar um chute frontal. O chute frontal era uma habilidade de atacante e tinha um leve efeito de repulsão. Ishii não se preocupou. Ele moveu o mouse e contra-atacou com um dente de dragão. O atacante sentiu que seu chute frontal acertaria o alvo, mas uma luz branca repentinamente brilhou e a lança de batalha de Lord Gin apareceu diante dele. A lança era longa e a perna curta. Naquele momento, não havia como seu chute acertar primeiro, então ele cancelou a habilidade imediatamente. Ele não esperava que o dente de dragão fosse tão rápido, e foi atingido em pleno salto. Seu coração disparou. A lança de batalha descreveu um arco em sua direção e um golpe aéreo lançou para o ar. Ele tinha uma mecânica incrível e a velocidade de sua lança também era impressionante. O atacante sofreu um ataque, mas imediatamente entendeu o que deu errado. A velocidade das mãos de Ishii, assim como a velocidade de ataque de 5 do guarda-chuva das 1000 chances, eram ambas excepcionalmente rápidas, o que o levou à derrota. O golpe circular capturou o atacante no ar. Lord Lin foi arremessado com força e se tornou mais um projétil de carne. Os jogadores ao redor se dispersaram para desviar. Lord Lin recolheu sua lança de batalha e disparou 3 mísseis antitanque, atingindo os 3 jogadores da frente. Essa manobra de gunshake foi inimaginavelmente difícil. A uma distância tão curta, ele conseguiu dispersar os projéteis de artilharia em ângulos tão amplos que, dos 3 projéteis, 2 não conseguiram se esquivar, atingindo o alvo e explodindo ao contato. Lord Gin então se virou e lançou uma granada para o ar. Droga! O mestre das lâminas atrás dele saltou, planejando usar uma lâmina de luz cadente para um ataque surpresa. Mas esse Lord Grimm, inesperadamente, parecia ter olhos na nuca e lançou uma granada nele no ar. Após a explosão, o mestre das lâminas caiu como um anjo de asas quebradas, desabando de cara no chão. Que azar! Ele tinha planejado usar um rolamento frontal para se recuperar rapidamente, mas cometeu um erro. Ele errou o rolamento frontal e caiu no chão. Os 5 especialistas de elite da Tyrannical Ambition estavam sendo derrotados em um confronto 1 contra 5 pelo Lord Gim, que havia atingido 4 deles instantaneamente. Jiang ficou estupefato. O PVP do Lord Gim era ainda mais assustador que o PVE. Naquele momento, ele agradeceu por ter enviado uma mensagem para Cold Knight com antecedência. Capítulo 220 Canhão de tela. Jiang Yu era o único em sua equipe que ainda não havia sido atingido por Lord Gim. No momento em que parecia que ele seria atingido, imediatamente lançou magia e chamas furiosas surgiram numa tentativa de atacar e defender ao mesmo tempo. Mas o ataque errou o alvo. Lord Gim não avançou? Então, ele ouviu um assobio que ficava cada vez mais alto. Quando Jiang Yu reagiu, o amante da multidão já estava envolto em uma enorme nuvem de fumaça. O lançador ao lado disparou repentinamente contra ele. Recupere-se rapidamente. Jiang obviamente não queria ser atingido pela explosão e cair no chão, então rolou para a frente. Quando se levantou, ouviu alguém dizer em seu ouvido: "Quanto tempo?" Uma lança de batalha descreveu um arco e seu amante da multidão foi lançado para o céu. Clã. Uma luz fria brilhou. Jiang mal havia sido lançado quando Lord Gin desferiu um saque de espada incrivelmente rápido. Foi tão rápido que parecia que o combo havia sido feito por 2 jogadores em vez de um. Assim que o mestre das lâminas subiu na lateral, o amante da multidão voou bem na frente dele. Ninguém sabia se ele havia ficado atordoado com a queda, mas o mestre das lâminas não conseguiu se esquivar a tempo e os dois se chocaram. Terrível. Jiang Yu e os outros eram nomes bastante conhecidos no jogo. Com suas contas principais, eles estavam no mesmo nível que Shanjin Sping e Bluebridge Sping Snow no domínio celestial.
Ninguém ousava dizer que eles eram invencíveis no PVP, mas para Jiang Yu e o nível de habilidade de sua equipe, essa foi realmente a primeira vez que eles foram derrotados tão brutalmente. Quando Jiang Yu e o mestre da lâmina voltaram a subir, seus outros dois companheiros de equipe, o atirador de elite e o atacante, estavam agora no chão. Quanto ao clérigo, ele estava parado ali, atônito, sem saber o que fazer. Calma aí. Jiang Yu viu que todos tinham sido derrotados impiedosamente. Normalmente, eles não eram tão ruins assim. Afinal, os outros não eram jogadores comuns. Com o status de Jiang Yu, ele frequentemente entrava em contato com jogadores profissionais. Não era que ele nunca tivesse jogado com os profissionais da Tyrannical Ambition antes, era só que ele nunca tinha sido derrotado tão feio. No fim das contas, o problema estava na atitude deles. A força de Lord Green era muito maior do que eles imaginavam e, assim que começaram a lutar, ele desfez a formação deles. Eles haviam pedido o ritmo e estavam com dificuldade para recuperá-lo. Só vamos ganhar tempo. Nesse instante, Jian Yu reduziu imediatamente as exigências de todos. Logo em seguida, ele ouviu o clérigo gritar cuidado. Jiang Yu não perguntou nada e rolou para o lado ao ver um laser brilhante passar raspando por ele. Ele era um dos mais rápidos, enquanto outro companheiro de equipe, que estava no caminho do laser, foi atingido em cheio e arremessado para longe. Ah, com isso, Jiang Yu percebeu a traição de Lord Grimm. Ele avançou para enfrentá-los e forçá-los a sair de sua posição. Todas as câmeras estavam focadas em Lord Grimm, é claro. Como resultado, o lançador conseguiu disparar repetidamente por trás deles. Jiang Yu acabara de ser atingido por um míssil e, se o clérigo não o tivesse avisado, teria sido atingido novamente. Jiang Yu moveu sua câmera. O canhão da névoa purificadora não estava mais apontado para eles, mas sim para o lado da invasão do pãozinho no vapor. Jiang Yu descobriu que o grupo de Lord Gim parecia ter se dividido e encontrado seus próprios alvos para lutar, mas com este lançador no centro, auxiliando-os, eles formaram um único corpo. Esse tipo de estratégia. Jiang Yu de repente sentiu que parecia um pouco familiar. Nesse instante, ouviu um companheiro de equipe gritar outro cuidado. Jiang Yu rolou rapidamente para o lado para desviar do ataque por trás, mas desta vez esbarrou em seus companheiros e tossiu sangue. Porque as coisas aconteceram assim que ele desviou o ar. Será que se trata de uma estratégia de ângulo morto? Jiang Yu finalmente pensou no nome da estratégia. Estratégia de ângulo morto. Utilizava os ângulos mortos do oponente para se movimentar e atacar. Esse tipo de estratégia era eficaz, mas não era divertido de assistir, especialmente quando visto de cima. Você só via as pessoas sendo atacadas enquanto corriam e se esquivavam estupidamente de ataques óbvios. Nesse momento, Lord Grimm e Névoa Purificadora pareciam estar usando esse tipo de estratégia. Sempre que ele estava de costas para a Névoa Purificadora, ela atacava, e sempre que ele estava de frente para a Névoa Purificadora, Lord Grimm atacava. Contra essa estratégia de ângulo morto, você tinha que se mover de forma que ambos os lados ficassem visíveis ou usar o terreno para proteger seu ângulo morto. Todos assim que gritou isso, ele percebeu que seus companheiros de equipe estavam avançando em direção a Lord Guion. Eles estavam de costas para ele, o que significava que também estavam de costas para o lançador. Cuidado, gritou Jiang Yu. E, como era de se esperar, o lançador aproveitou a oportunidade para disparar 3 mísseis antitanque, sendo que um deles estava se dirigindo para ele. Jiang Yu já havia se esquivado quando gritou. Ele desviou da bala, mas os 4 jogadores à sua frente estavam enfileirados, o que dificultou que eles se esquivassem para a esquerda ou para a direita, então um projétil de artilharia que Jiang Yu desviou explodiu sobre eles. Eu estava certo, é uma estratégia de ângulo morto, confirmou Jiang Yu. Não era coincidência, mas sim uma estratégia que estava sendo empregada. Lord Green havia planejado esse cenário intencionalmente. Além da estratégia de ângulo morto, Jiang Yu também se lembrou da estratégia da lançadora de usar poder de fogo para proteger seus companheiros de equipe. Esse tipo de coordenação era chamado de estratégia de tela. Era uma estratégia de suporte usada por classes de longo alcance. Como os lançadores tinham o maior alcance do jogo, sua capacidade de alcance para dar suporte eram os melhores, então essa estratégia gradualmente passou a ser chamada de canhão de tela. Após reconhecer esses 2 pontos, Jiang Yu finalmente percebeu que a equipe de Lord Gi não era formada apenas por jogadores aleatórios. Somente aqueles que realmente entendiam de Glory seriam capazes de utilizar esse tipo de estratégia no momento certo. A capacidade de perceber a coordenação entre Gishu e Sumo Shind pode ser vista como um indício de que Jiang Yu também entendia bem de Glory.
Muitos jogadores comuns conheciam bastante a teoria, quanto mais Jiang Yu, que joga Glory há tantos anos e é o líder da guilda Tyrannical Ambition. A essa altura, o jogo já se tornou uma carreira para ele. Estratégia de ângulo moto, assim como canhão de tela. Para romper a defesa, eles tiveram que se dirigir para o lançador. Jiang Yu imediatamente clareou seus pensamentos. Ele não se envolveria com Lord Grimm e ajudaria seus companheiros de equipe. Em vez disso, virou a cabeça e avançou em direção à névoa purificadora. Explosão de chamas. Bola de gelo. Jiang Yu moveu-se rapidamente e o amante da multidão encadeou dois feitiços. Explosão de chamas dirigiu-se diretamente para ela, enquanto Bola de Gelo previu para onde ela se moveria. Como previsto, Névoa Purificadora teve que lidar com a situação. Depois de desviar da explosão de chamas, ela ergueu seu canhão e disparou com precisão contra a Bola de Gelo. Que precisão! Jiang Yu ficou chocada, porém, ele já havia planejado o que faria em seguida. Suas chamas furiosas estavam quase terminando de ser conjuradas e explodiriam, certamente a atingindo. Bane, Bane, Bane. 3 explosões ecoaram nos ouvidos de Jiang Yu. Ele viu a conjuração diamante da multidão ser interrompida enquanto uma fumaça negra permeava o ar ao seu redor, fazendo-o cambalear. O que aconteceu? Jiang Yu olhou fixamente para o nada. Ele ergueu a câmera e viu o canhão da névoa purificadora disparar uma bala de canhão. Bang! A bala de canhão atingiu o corpo de Crowdslover e o lançou para longe. Conforme os pontos de vista mudavam, o céu parecia girar. Era quase como se ele estivesse assistindo a um desenho animado enquanto via Lord Lin arremessar um jogador de forma que ele se chocasse contra seus companheiros de equipe. Jiang Yu entendeu o que havia acontecido. Os mísseis antitanque não vieram da névoa purificadora, vieram do Lord Green. Aquele cara não era especializado, então ele também podia usar as habilidades de lançador. Essa estratégia de Skinka não tinha dois suportes como centro. Coldlover caiu no chão. Quando estava prestes a rolar para longe, tudo à sua frente ficou preto. Seu personagem mais uma vez se cavou no chão. Uau! Acabei de matar um e outro já apareceu. Nossa sinergia era incrível. Jiang Yu não conseguia ver nada. Tudo o que ele ouvia era alguém gritando em seus ouvidos. Puta merda. Aquela disputa na areia foi descarada demais. Jiang Yu descobriu o que aconteceu.